Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar do novo censo que finalmente, não só foi realizado, com 2 anos de atraso, mas também foi finalmente divulgado e que acabou trazendo algumas surpresas, pelo menos para quem não é do ramo, e depois a gente vai falar com quem é do ramo para ver se essas surpresas se justificam ou não. Que é o fato de que a gente tinha ali estimativas que colocava a população brasileira com 213, 214 milhões de pessoas, e quando chegou o censo ele fala em 203 milhões de pessoas. Ou seja, o país, pelo jeito, teve algumas transformações na sua demografia nesses últimos 12 anos que talvez não estivessem sendo tão captadas mesmo por quem acompanha esse tipo de movimento. E, claro, a gente também tem algumas mudanças interessantes, Aumento da população na região centro-oeste do país, um decréscimo da população na região nordeste, enfim. O país se move, o país muda e o censo traz todos esses dados. E ele é muito importante também, a gente nunca deve deixar de lembrar disso, para a formulação de políticas públicas no nosso país. Porque, afinal de contas, é preciso, fundamentalmente, levar em consideração como é que é a realidade populacional, onde estão as pessoas, quem são as pessoas que estão em cada um desses lugares, para pensar nessa formulação e depois na implementação de políticas públicas. Então, o censo é uma ferramenta primordial para isso, daí a importância não só de ter sido feito, mas, enfim, de ter sido feito a despeito de uma certa resistência que havia no governo anterior, o governo Bolsonaro, para realizá-lo, como se fosse uma coisa secundária, ou se imaginando, como chegou a se aventar num dado momento, gente do governo, que era possível fazer quase que um censo resumido, uma coisa muito básica ali. No fim, foi realizado o censo como se imaginava que ele deveria ser. Mas o fato é, vamos tentar entender o Brasil que sai do censo. Que país é esse? Que país é esse que esses números não se revelam? E que país é esse que, digamos, se coloca para o futuro próximo a partir daí? Para a gente poder entender essas questões, eu tenho hoje aqui um convidado super especial, o professor Roberto do Carmo, que é sociólogo e demógrafo, é professor do Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH, da Unicamp. Também ali ele é pesquisador do NEPO, que é o Núcleo de Estudos de População da Unicamp, e além disso ele terminou no finalzinho de 2022, quase que junto com o censo, de certa maneira, o seu mandato na presidência da ABEP, que é a Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Portanto, seria impossível pensar em alguém mais adequado para participar dessa conversa do que o Roberto. Então, eu quero, sem maiores delongas aqui nessa abertura, primeiro, agradecer ao Roberto por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ele e vou jogar aqui uma pergunta mais aberta para a gente começar esse papo, que é a seguinte: Roberto, qual é o Brasil, afinal de contas, que sai desse censo? Por favor. Oi, Cláudio. Começo agradecendo o convite. É um prazer poder falar sobre o censo, Finalmente a gente tem aí os resultados e, bom, são os resultados ainda iniciais, Só para a gente ter uma ideia, esses resultados que foram lançados agora, a gente pode dizer que equivalem aí a uma questão, das 70 e tantas questões que existem no censo. Então a gente com certeza vai ter aí muito material para trabalhar ao longo aí dos próximos meses, dos próximos anos, O censo é um retrato da sociedade brasileira, um retrato da população brasileira. Então, eu diria que desse retrato, o que a gente pode depreender no primeiro momento, o que a gente pode visualizar, Primeiro, esse ponto que você coloca em relação ao número de habitantes, que foi contado efetivamente pelo censo. Aí tem vários aspectos que eu acho que é importante a gente levar em consideração. O primeiro é que o censo, como qualquer pesquisa que a gente realiza, quantitativa, qualquer pesquisa populacional, ele tem sempre aí uma certa margem de possibilidade de não conseguir alcançar todo mundo, Existe sempre uma subenumeração. Então, isso
não é um problema do censo brasileiro, isso é um problema do censo no mundo, né, nos vários países onde ele ocorre. E se a gente compara com os processos dos censos anteriores, né, talvez esse censo, em função das características de ter sido um censo que utilizou muito ferramentas tecnológicas na sua implicação, né, na sua aplicação, então o censo ele traz um conjunto aí de perspectivas que talvez sejam mais fáceis da gente identificar possíveis inexatidões, né? É um censo que foi realizado e está sendo divulgado de maneira muito transparente, né? Então, isso tudo faz com que a gente tenha aí uma confiança em relação ao dado. Então, veja, 203 milhões, né? Talvez seja um pouco surpreendente porque traz aí ou indica que os processos demográficos eles estão ocorrendo de uma maneira talvez um pouco mais acelerada do que a gente tem imaginado aí ao longo desses últimos 12 anos, né? Se a gente pensa, por exemplo, nos outros sistemas de informação que a gente tem, então a gente tem o sistema de informação de mortalidade, a gente tem o sistema de informação de nascidos vivos, que são os sistemas de informação gerenciados pelo Ministério da Saúde. Então, toda criança que nasce, toda pessoa que vai a óbito é registrada no país. E essa relação entre os que nascem e os que morrem fazem com que seja possível a gente identificar aí o crescimento vegetativo do país, né? Então, se a gente pega esses últimos 12 anos, a gente tem aí os dados desses sistemas de informação até o ano de 2021, né, já divulgados no site do Ministério da Saúde, no DataSUS, né? É um site totalmente aberto, as pessoas podem entrar, consultar esse dado, né? Então, o que a gente vai ver com esse dado, né? Que essa relação aí entre os nascidos vivos e os mortos durante esse período vai dar cerca aí quase 17 milhões de pessoas, né? Então, a gente pensa esse saldo, esse crescimento vegetativo de, vamos dizer, 17 milhões de pessoas, e a gente tinha lá em 2010 190 milhões de habitantes medidos pelo censo. Então, 190 milhões mais 17 milhões, a gente teria aí aproximadamente 207 milhões, que seria um número mais próximo do esperado, né? Esses 207 milhões talvez pudessem refletir melhor, né, essa dinâmica que a gente passou aí ao longo desses 12 anos. Mas aí é importante a gente lembrar também que esses 4 milhões de diferença correspondem aí a cerca de 2,5% em relação, né, o que foi efetivamente obtido, 203, e o que era que estava sendo previsto em função aí do crescimento vegetativo. Esses 4 milhões vão dar uma diferença em torno de 2,5%, né? Que a gente poderia chamar de uma subestimação, né? De maneira muito... Estou simplificando bastante essa discussão, que é muito complexa entre os demógrafos, né? Mas veja, uma subenumeração, né? Uma margem aí de subenumeração em torno de 2,5% está bem abaixo da nossa média histórica, né? A gente teve censos aí que tiveram 4%, né? 3%, 4%. Né? Então, vamos dizer assim, mesmo considerando esse número um pouquinho mais abaixo daquilo que a gente esperaria inicialmente, né? Então a gente tem aí uma subnumeração que está dentro de uma margem que a gente esperaria, né? Só um ponto aqui. Eu Sim, tinha falado até do número inicial 213, 214, esse número já tinha sido deixado de lado, então. sim, isso é bem importante a próxima discussão. O que Ah, esse pois não. 214 significa? Esse 214 é uma projeção, né? Uma projeção que está muito calcada nas tendências anteriores, né? Cujo ponto de controle mais recente era 2010, né? Então, ele reflete até 2010 aquilo que estava se conseguindo captar naquele momento, né?
Inclusive, é o dado que está presente aí na publicação da ONU, né, porque era um dado oficial do Brasil. Se a gente entra lá no World Population Prospects, né, é o dado que consta lá, 214 milhões. Mas veja, esse 214 milhões, né, ele traz aí um elemento importante, que é a não existência de um dado que seria fundamental para fazer a correção, que é o dado da contagem, tá? Então, o que está previsto na legislação é que no final da década, nos números, nos anos terminados em zero, né, a gente tem o censo, e no meio da década a gente tenha a contagem populacional. A contagem ela tem como objetivo central justamente ter um ponto a mais para viabilizar uma melhoria da projeção populacional. E a gente não teve isso em 2015, né? Qual que é a Então, diferença da contagem populacional e do censo desse ponto de vista? É que ela não pega todas as a, informações, vai con- só no número? não, a contagem é muito simplificada, né? Ela tem um objetivo muito claro, né, de visitar todos os domicílios e capturar um conjunto muito restrito, né, muito sucinto de informações sobre cada domicílio brasileiro. Mas com isso, você consegue caracterizar muito bem a população em termos de sexo e idade. Então, a contagem ela é fundamental para a gente ter esse ponto intermediário que vai balizando as projeções de população. Sem a contagem, né, acaba ficando um pouco difícil, principalmente porque os processos demográficos, conforme a gente vai falar, parece que se aceleraram no Brasil nas últimas décadas, né, durante a última década principalmente, né? Então, por isso, né, que quando o presidente do IBGE anuncia a divulgação dos dados, ele já defende a realização da contagem populacional de 2025, né? Porque isso realmente é importante, né? Para que a gente tenha aí uma sequência de dados que sejam coerentes e permitam que a gente crie aí um retrato, um acompanhamento mais detalhado da evolução da população brasileira num contexto de grande mudança, né? Então, esse número, essa projeção, né, ela é uma estimativa, né, e muito mais sujeita ao erro do que esses outros dois números que eu chamei a atenção, né, que é um número que considera o crescimento vegetativo e o número que efetivamente foi obtido pelo censo. Mas mesmo se a gente considera esse número de 214, né, a gente teria aí uma, uma diferença entre os números que, apesar de ser grande em termos de volume, né, em termos percentuais, ela não seria tão significativa. Mas o mais importante dessa discussão, resumindo, né, é que os demógrafos estão trabalhando no sentido de entender melhor esse dado, de eventualmente buscar inconsistências nesse dado, e a partir disso aí também existem ferramentas demográficas e estatísticas que permitem que a gente melhore a qualidade do dado. Então, com certeza, esse dado é um dado consistente, é um dado que a gente vai poder utilizar com tranquilidade, principalmente para identificar as grandes tendências, né? E ter uma ideia melhor sobre como tem evoluído a população e os diversos elementos que estão envolvidos aí na caracterização da população brasileira. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, quando você mencionou que o presidente do IBGE já anunciou a disposição de fazer essa contagem da população em 2025, é que nesse caso, como atrasou o censo, né, ele acabou sendo feito em 2012, desculpa, em 2022, né, em 2025 a gente teria só 3 anos. Por que não jogar para 2 anos para frente, ou, sei lá, tentar fazer uma média para voltar depois para o ano zero, né? E fazer, sei lá, em Então, 2026, alguma coisa assim. eu acho que essa talvez seja uma discussão que ainda Vai ser vai feito. tomar algum tempo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o interessante seria a gente tentar manter aí o que está previsto, né? Que seria no meio da década a gente ter a contagem e no final da década a realização do censo. Acho que com isso a gente conseguiria manter um sistema de informação das estatísticas sociais do Brasil com uma qualidade que a gente precisa para as nossas políticas sociais, né, para as nossas políticas públicas. Porque o primeiro ponto para a gente fazer uma boa política pública é identificar a população-alvo da política,
né? E para a gente identificar a população-alvo dessa política pública, seja ela qual for, a gente precisa ter um dado confiável, um dado consistente, né? Então, por isso que o censo e as estatísticas sociais são muito importantes para um país, para um município, para um estado. E uma outra coisa, uma pergunta também um pouco técnica, mas eu me lembrei aqui de uma vez ver o professor Wilton Bussab, né, que já faleceu, que era um estatístico importante e tal, ele defender uma proposta que, pelo jeito, não foi acatada pelo resto da comunidade aí que atua na área de estudos populacionais, de demografia, que era fazer pesquisas parciais, né, do censo ao longo do tempo e que, no fim das contas, não fosse necessário fazer sempre essa grande pesquisa a cada 10 anos, né? Não sei se você se recorda dessa discussão e por que ela não foi para frente, seria interessante só entender isso. Você me fez lembrar com saudade do professor Wilton Bussab, tive o prazer de trabalhar com ele em duas grandes pesquisas, uma figura de um grande conhecimento, né, sobre estatística, uma pessoa que construía a amostragem, talvez tenha sido um dos principais técnicos, pessoas de conhecimento técnico sobre a construção de amostragem populacional no país, né? Mas existem várias formas, né, de realização do censo, né? E, por exemplo, existe no Paraguai e em alguns outros países, né, aquela ideia de que o censo é realizado durante um dia. Então, durante um dia do ano, todo mundo para, todo mundo fica em casa e aí é realizado o censo naquele dia. Então, esse é um tipo de censo que existe no mundo, são várias outras opções. Esse tipo de censo em etapas, né, como você chamou a atenção, é um tipo de censo que exige um sistema de estatística muito bem elaborado, né, muito bem organizado. Então, por exemplo, a França começou a avançar no sentido de fazer o censo dessa maneira, mas parece que não teve muito sucesso, né? Porque exige, o grau de complexidade para a realização de um censo desse tipo é muito grande, né? Porque lembrando que o censo ele precisa contar a população de maneira que abranja toda a população, né? Ou seja, todo mundo seja contado, todos os domicílios sejam visitados, e tão importante quanto isso é que cada pessoa e cada domicílio só seja contado uma vez, né? Então, para a gente não ter aí uma sobre-representação ou de domicílios ou de pessoas, né? Então, essa é uma grande preocupação para a realização do censo, é a organização, né? Como organizar o processo de maneira que todo mundo seja contado e que ninguém seja contado duas vezes, né? Porque as pessoas Então, mudam, essa é a questão. Ela sai de um lugar, vai para o outro. sim, e as pessoas se deslocam muito no espaço, né? Por isso que o censo tem sempre a data de referência, né? Que é 31 de julho e 1º de agosto, essa última data censitária. Então, o entrevistador deve começar fazendo o censo, trazendo essa pergunta, né? No dia 31 de julho de 2022, quantas pessoas e quais pessoas residiam nessa casa, né? E aí por aí vai. Sempre a data de referência é muito importante por conta disso, né? Durante o período de realização do censo, as pessoas pode nascer gente, pode morrer gente, né? As pessoas podem se mudar de uma casa para outra. Interessante. E é, com relação às mudanças que foram verificadas, né? Quer dizer, a gente já falou um pouco dos números no geral, né? Pensando Uhum. assim no que se esperava, no que apareceu, mas que mudanças mais sensíveis aí chamaram a atenção nesses dados? É, então, fazendo primeiro uma síntese geral, né? O que que esse número mostra? O que que esse número traz para a gente? O número reflete, então, todas as questões relativas à complexidade da obtenção do dado, né? Com tudo isso que a gente vivenciou ao longo desse último período aí de 5, 6 anos, né? Dificuldade de organização, de orçamento, de tudo isso. Então, esse é um primeiro aspecto que influenciou o censo. O segundo ponto é em relação às grandes tendências que a gente vivencia nos processos demográficos.
a primeira grande tendência é a diminuição da natalidade, né? Essa diminuição da natalidade associada a um processo bastante longo já que teve início. Alguns autores dizem que esse processo da queda da fecundidade já teve início lá na década de 1930, mas a gente consegue observar, né, autores como Laura Wong, José Alberto Magno de Carvalho, tem um artigo que mostram os dados dizendo, apontando aí que a queda da fecundidade já teria tido início lá na década de 1930, pelo menos, né? Alguns indícios dessa queda. Mas a gente tem essa queda da fecundidade mais acentuada, principalmente a partir aí da década de 1960, 70, sendo que a partir da década de 2000, né, a população brasileira já atinge aí aquele número mínimo para a reposição da população, que é de 2,1 filhos por mulher em média, né? Então isso foi atingido já durante a década de 2000. Então a gente já está vivenciando um processo aí nessas últimas 2 décadas de uma população que cresce abaixo do nível de reposição. Então, esse é uma primeira grande tendência que puxa esse crescimento populacional para baixo. Só uma pergunta, o nível de reposição seria então quanto? 2,1 já é abaixo. 2,1 filhos por mulher. Esse é o 2,1 nível de filhos por reposição. mulher. Esse é o nível de reposição. Tá. E a gente A está taxa abaixo disso. A gente está. Os dados mais recentes que a gente tem, né, apontam aí para 1,7 filhos por Perfeito, mulher perfeito. na média do Entendi Brasil. melhor. Então a gente já está abaixo do nível de reposição há pelo menos uma década, né? Isso Uhum. tem um significado bastante importante, né? Ok. No sentido de que puxa o crescimento populacional para baixo. E veja, isso é importante a gente lembrar que existem variações regionais dentro do Brasil. Alguns estados, né, têm uma taxa de fecundidade total um pouco mais elevada, outros um pouco mais baixa, né? O Rio de Janeiro, tradicionalmente, é um estado onde as taxas de fecundidade são mais baixas. O Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, tá? Então, essa grande tendência, né, da queda da fecundidade é acompanhada por uma outra tendência, que é o aumento da mortalidade, né? Esse aumento da mortalidade, ele é resultado, em grande parte, de um processo que a gente vem vivenciando com mais intensidade ao longo das últimas décadas, que é o envelhecimento da população. Esse envelhecimento da população ele tem duas características principais, dois componentes principais, né? O primeiro é o envelhecimento relativo, né? Então, na medida que a fecundidade diminui, você tem menos crianças, então o peso relativo dos idosos ele aumenta, né? E a segunda característica do envelhecimento é o aumento da longevidade. Então, as pessoas vivem mais anos. A expectativa de vida no Brasil, na década de 60, era em torno de 50 anos, né? As pessoas que nasciam tinham uma expectativa de viver 50 anos. Hoje, a nossa expectativa de vida deve estar ultrapassando 75 anos, né? Então, ou seja, um aumento muito grande da expectativa de vida. E quando você tem uma população mais idosa, a tendência também é de que haja um aumento da mortalidade. E o aumento da mortalidade também puxa o crescimento populacional para baixo. Então, essas duas grandes tendências, né, diminuição da fecundidade e aumento da mortalidade, puxam para baixo aí o crescimento da população do país como um todo. E o terceiro componente da nossa dinâmica demográfica, que é a migração, né? Se a gente pensa em termos do país, né, a gente teve fluxos importantes aí de entrada e de saída, mas com os dados que a gente observa até agora, pelo menos, né, esses dados, esses fluxos de entrada e de saída se compensaram, né? Não houve um grande processo que a gente possa dizer, olha, o Brasil perdeu muitos imigrantes e isso afetou muito o volume da população brasileira. Ou a gente recebeu muitos imigrantes e isso afetou muito a população brasileira, né? A gente não pode
é, pelo menos por enquanto, com os dados que a gente tem, fazer esse tipo de afirmação, né? A migração internacional foi importante em contextos específicos, né? O caso, por exemplo, do estado de Roraima, aí sim, aí o peso da migração internacional foi muito significativo e fez com que Roraima fosse aí o estado com maior taxa de crescimento durante esse período, chegando a quase 3% ao ano, que é uma taxa bastante expressiva de crescimento populacional. No Tá? caso ali, Então, o os estado de Roraima, venezuelanos, né? principalmente os venezuelanos, né, da chegada dos venezuelanos no estado de Roraima, que depois se redistribuíram também pelo Brasil, mas uma parte significativa acabou ficando em Roraima mesmo, né, E também se que era um estabelecendo estado, por só lá. me permita, de população muito pequena, né? Então qualquer crescimento Isso, aí tende a ser proporcionalmente grande. exatamente, né? Então, é um estado que não tem ainda 500 mil habitantes, né? Então, isso também tem essa característica. E, ao mesmo tempo, se você tem, vamos supor, uma cidade, né? É, como Boa Vista, que tem aí 300 mil habitantes, 350 mil, né? E você recebe 50 mil, Hum. né? Muito rapidamente, o impacto disso, né? É muito grande, né? Você está recebendo aí 20% a mais da população num curto período de tempo. Então, a dimensão desses processos migratórios, localmente, ela é muito grande, né? Mas pensando no conjunto do país, a migração internacional não tem essa característica, né, de fazer alteração em termos de volume da população brasileira, né? Então, dentro desses três grandes processos, pensando o Brasil como um todo, a gente tem aí a diminuição da fecundidade, o aumento da mortalidade e a migração eh, tendendo a zero, né? Tudo isso fazendo com que a velocidade do crescimento populacional seja cada vez menor, né? E isso tem uma indicação muito importante, né? Isso indica que talvez já na próxima década a gente vivencie algo que a gente não vivenciou nesses 150 anos da história do censo, que é a diminuição do volume da população brasileira. Essa vai ser uma mudança muito significativa, né? Quer dizer, daqui a 10 anos a Pense- gente tem menos do que os 203. Isso. E isso é muito importante para a gente pensar para o conjunto do país e principalmente para a gente pensar na distribuição dessa população entre os municípios brasileiros, né? Porque esses dados apresentados agora mostram que dos 5.570 municípios brasileiros, a gente teve 2.300 municípios brasileiros que apresentaram queda de população, que apresentaram taxa de crescimento negativo, tá? Então, considerando as grandes tendências que puxam o crescimento populacional para baixo, né, provavelmente uma quantidade significativa de municípios brasileiros vai tender a diminuir ainda mais a sua população ao longo aí da próxima década, né? Então, isso traz um grande desafio para pensar o Brasil, que se organiza muito em cima da estrutura eh, municipal, né? É, qual, qual o impacto dessa diminuição da população para o conjunto dos municípios do país, né? Então, acho que são elementos importantes para se pensar, né? E, ao mesmo tempo, também traz elementos para pensar o próprio pacto federativo, né? Será que a gente precisa reproduzir as mesmas instâncias de gestão administrativa e política no município, no estado e no governo federal, né? Então, acho que são questões que vão estar colocadas aí dentro desse processo que a gente visualiza aí com a diminuição do crescimento populacional, tá? Então, só para a gente colocar numa perspectiva histórica, né, o que seria interessante a gente analisar, né? O século XX
ele foi marcado por dois grandes processos, né? O primeiro processo, um processo de urbanização, uma dinâmica de crescimento da população urbana marcada pelo deslocamento da população rural para as áreas urbanas, né? Então, em 1950, 36% da população brasileira residia nas áreas definidas como urbanas, né? E em 2010, esse número já tinha passado para 84%. Esse censo deve mostrar que a gente já está, com certeza, acima de 85, 86, 87% da população brasileira residindo nas áreas urbanas, né? Então, esse grande processo de urbanização marca muito o século XX e influencia, inclusive, a segunda grande transição que a gente vivenciou aí no século XX, que foi a queda da fecundidade. Então, o século XX foi marcado pela urbanização e pela queda da fecundidade. E o século XXI, ele vai ser marcado por outros dois grandes processos, né? O processo de envelhecimento, em função aí do aumento da expectativa de vida e do aumento do peso relativo dos idosos na sociedade, e principalmente a diminuição da população em termos de volume. Isso a gente ainda não presenciou na nossa história dos últimos 150 anos que a gente tem informação censitária. Qual o significado disso? Eu acho que vai ser muito importante a gente pensar desde hoje, né? Principalmente considerando aí a composição da estrutura etária da população brasileira. Mas eu Agora, estou falando demais. não, muito pelo contrário. Eu estou aqui esperando, eu fico quieto para você poder falar. Te perguntar uma coisa, quando você fala do Pacto Federativo, né, e do tipo de administração pública, né, que se estrutura a partir daí, você está pensando uma mudança em termos, por exemplo, do que compete a cada nível de governo cuidar? Por exemplo, não pensa, só para dar um exemplo, né, a gente tem essa lógica tripartite, né? Quer dizer, a gente tem ali União, Estados, municípios, mas há outros países que vão ter condados, há países que vão ter vilas como uma coisa diferente de cidades e por aí vai. É algo nessa linha que você está pensando. Eu imagino que seria algo nesse sentido que vai ter que ser imaginado, né? Existe, por exemplo, todos os municípios repetem um pouco o que tem no Estado, o que tem na Federação, que é um poder executivo, um legislativo e um judiciário, né? Vamos dizer assim, em linhas gerais, né? Uhum. Então, Embora os municípios não tenham judiciário, né? não tem o judiciário, mas Isso. tem, enfim, tem Mas tem os as outros dois. instâncias é, que, de certa maneira, tem uma certa equivalência ao judiciário. Mas Uhum. o que seria importante é repensar, né, nessa estrutura, né? Será que faz sentido manter num município com 800 pessoas, com 1.000 pessoas, uma Câmara Municipal funcionando com as mesmas atribuições que um município que tem 100 mil, 1 milhão de pessoas, de habitantes, né? Quais seriam as atribuições da Câmara num contexto tão diferenciado, né? Quais seriam as atribuições da prefeitura, né? Não seria interessante ter uma outra instância regional, capaz de articular melhor as questões relativas a esse conjunto de municípios que agora vão ter uma população mais reduzida, né? Enfim, eu acho que são elementos que vão estar colocados a partir de agora, né? Os dados que a gente acabou de receber já vão, de início, levantar todas essas questões, né? Eu acho que é muito difícil a gente continuar funcionando como se nada tivesse acontecendo. Está acontecendo, estão ocorrendo mudanças que são muito significativas, né? E eu acho que isso a gente vai precisar de adaptações aí, inclusive no próprio sistema político, né? Como imaginar a representação a partir da reconfiguração do peso relativo dos estados, por exemplo, né? A gente vai manter a mesma representatividade, né? Então, acho que são elementos que vão ser trazidos cada vez mais para a discussão, né? Agora, você falou, Roberto, da questão das migrações internacionais, né? Quer dizer, gente que sai, gente que entra no Brasil, que é basicamente não muito relevante, porque talvez um compense o outro e nem são tão significativos assim em termos de tamanho. Mas as migrações internas?
né? Porque a gente, enfim, tem um histórico aí de populações que migravam, por exemplo, do Nordeste para a região sul do país, sul e sudeste, né? Agora a gente tem muita gente do sul migrando para o centro-oeste, até para o norte do país também, né? Então, como é que essa coisa da migração interna está, né? O que o censo nos mostrou sobre isso e quais os impactos, né, que isso tem? Os dados iniciais ainda não dão para a gente afirmar com certeza as características do processo migratório, né? Mas dá para a gente ter algumas ideias, tá? E essas ideias são muito calcadas na taxa de crescimento da população no período 2010-2022. Considerando aí as tendências de natalidade, de mortalidade, né, do crescimento vegetativo, a gente pode dizer que um crescimento aí acima de 2% da população do município, ela vai estar associada a processos migratórios, né? Assim como taxas de crescimento abaixo de zero ou muito abaixo de ou negativas, né, vão tá associadas à emigração, à saída, né, de população. Então, nesse contexto, né, o que a gente conseguiu observar com os dados que a gente já recebeu, né? A primeira coisa são dinâmicas dentro de um contexto metropolitano que caracteriza o Brasil. É importante a gente lembrar que as regiões metropolitanas do Brasil, né, aquelas regiões definidas dentro da legislação brasileira, né, elas abrigam aí algo com mais de 40% da população brasileira. E IBGE agora nessa divulgação eles apresentaram uma outra categoria de organização das áreas urbanas que eles estão chamando de concentrações urbanas. Então são 185 áreas, 185 concentrações urbanas que abrigam aí algo como 124 milhões de pessoas, o que corresponde a 60% da população brasileira, né? Então, o que eu quero dizer é que existe aí uma dinâmica muito significativa entre as cidades, entre a concentração de áreas urbanas, né, que tem especificidades importantes. Uma dessas especificidades que a gente consegue identificar a partir dos dados é que o centro das regiões metropolitanas, o município sede das regiões metropolitanas, que como a gente chamava lá quando a gente estudava as regiões metropolitanas nos anos 90, nos anos 2000, o município sede tende a perder população, ou tende a ter um crescimento muito baixo. Então é o caso, por exemplo, de Salvador, de Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, né? Mas dentro desse contexto metropolitano, os municípios do entorno, né, tendem a ganhar população. Então a gente tem, pelo menos em cada região, uma dessas regiões metropolitanas, 2 ou 3 municípios, né, que receberam aí um grande contingente populacional, que aumentou aí o seu volume populacional. Então, um pouco isso diz sobre como esse processo de metropolização está se reconfigurando, está se recompondo dentro do país, né? De certa maneira, repetindo algo que já tinha acontecido com a região metropolitana de São Paulo, né? Uma perda relativa, uma diminuição relativa do crescimento de São Paulo, mas um crescimento muito acentuado de alguns municípios do entorno da cidade de São Paulo. Então, isso aconteceu nessas regiões metropolitanas que eu chamei a atenção, né? E aconteceu em Campinas, por exemplo, né? Então, Campinas teve um crescimento muito baixo, 0,5% ao ano, mas a gente tem aí as cidades do entorno, como Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Indaiatuba, Valinhos, cidades que tiveram um crescimento bastante significativo, né? Então, essa tendência
que caracteriza as metrópoles brasileiras, a gente conseguiu identificar já de cara a partir desses dados, né? Só uma Existem algumas... pergunta. O Sim, que, o que que explica essa dinâmica das pessoas saírem da cidade sede e irem para o entorno? são Ou vários sei lá, aspectos. né? Não irem para a cidade sede e irem para o entorno, aí eu não sei bem de onde elas estão indo, para onde elas estão indo. Sim, são vários aspectos, né? É, Nos trabalhos que a gente realizou ao longo aí, dos últimos 20 anos, o que que a gente identificou principalmente, né? O preço da terra é muito mais elevado no centro metropolitano, né? Então é muito mais caro para as pessoas residirem nos municípios sede. Então, elas optam, né, para construir, para comprar a sua casa nos municípios do entorno metropolitano e se deslocam, né, para trabalhar ou para estudar na sede metropolitana. Então, isso a gente consegue observar com muita clareza em qualquer grande cidade brasileira, né? A gente tem aí esses deslocamentos, né, essa mobilidade que a gente chama, do transporte toda manhã e toda tarde, né? As pessoas que estão saindo das suas casas de manhã para trabalhar no centro metropolitano e depois, no período da tarde, elas voltam de novo para suas residências. Então, isso se reflete muito no sistema de transporte, né? Então, esse processo talvez tenha sido acentuado aí ao longo desse período. E nesse período mais recente, a gente não pode deixar também de lembrar o impacto da pandemia, né? E um dos aspectos que talvez esteja associado a esse impacto da pandemia é a busca de condições de vida um pouco melhores em cidades não tão grandes, né? Em cidades que tenham aí capacidade de receber a população com um pouco mais de qualidade de vida, vamos dizer assim. Mas isso vai variar muito de classe social para classe social, né? Eu diria que o grosso mesmo, pensando em termos da população com a renda um pouco mais baixa, é essa dificuldade de acesso à terra na sede metropolitana e a possibilidade de comprar uma casa, de construir uma casa no município do entorno. Já os de um pouco que possuem uma renda mais elevada teria então condições de buscar a residência em locais com amenidades ambientais, com amenidades relacionadas aí à qualidade de vida, a melhores serviços, por exemplo, né, eh, nessas cidades do entorno. Então, Agora, oh, desculpa. esse é o grande processo relacionado à dinâmica metropolitana, que seria um dos processos. Quando a gente pensa nas áreas de fronteira, né, a gente consegue identificar também com os dados pelo menos dois grandes processos, né? Um processo de uma fronteira dinâmica em expansão, que é o caso principalmente do Mato Grosso e uma parte leste do estado do Mato Grosso do Sul, né? No caso do Mato Grosso, muito associado à expansão da soja no Cerrado, que era algo que já havia começado na década de 1980, né? E que agora ganha aí uma dimensão muito grande em função da própria estrutura montada pelo agronegócio, né? Então, esse crescimento é muito evidente em municípios como Sorriso, Lucas do Rio Verde, eh, municípios que fazem parte aí de toda uma região localizada no Cerrado do estado do Mato Grosso, né? E a gente tem, já visualiza isso também em municípios do Mato Piba, né? Principalmente no oeste da Bahia, como é o caso do município de Luiz Eduardo Magalhães, né? Que foi um dos municípios que se destacou em termos de crescimento populacional, né? Então, esse é um outro processo associado a essa dinâmica aí que a gente poderia chamar de expansão da fronteira da soja, vamos dizer, né? A gente tem também um outro processo no sentido contrário, que seria uma área que vai mais no sentido de uma reversão da tendência de crescimento, né, da fronteira, que é basicamente o estado de Rondônia,
né? Rondônia é muito claro que houve um crescimento muito baixo, grande parte dos municípios de Rondônia acabou perdendo população, né? E mostra aí que, de certa forma, o tipo de expansão da fronteira agrícola que existia no estado de Rondônia, de certa maneira, chegou ao fim, né? Ela não dá mais, não tem mais capacidade de mobilizar aí o crescimento populacional, né? Está estagnada, tendendo aí à diminuição. Então, da sua relevância, né? Então, acho que esses aspectos aí da fronteira são muito significativos. A gente tem a importância da migração, então, em Roraima, né, da migração internacional, a chegada dos venezuelanos. A gente tem também, no caso do Amapá, alguns municípios com um crescimento bastante significativo, e aí tem uma dinâmica, né, regional, inclusive também uma certa troca, né, com a importância econômica da fronteira, né? Então, acho que essa dinâmica do Amapá é bem específica. É, Da e o fronteira, desculpa, é caso internacional, não da fronteira agrícola. internacional, Tá, tá. da fronteira internacional. É. E o caso do Pará, onde a gente tem alguns pontos específicos que estão relacionados com a extração mineral, né? Então, a região de Marabá, Canaã dos Carajás, Canaã apresentou um crescimento muito significativo de população, né? Mas aí por conta de um contexto de investimento continuado numa atividade que também gera muitos recursos, né? Então, esse contexto aí permitiu esse crescimento. E em alguns pontos ali, alguns municípios também próximos da Transamazônica, especialmente Altamira, que teve um crescimento significativo, né? Mas na Amazônia, tanto no estado do Amazonas quanto no estado do Pará, o que a gente observa, o que a gente pôde observar, foi um fenômeno que a gente já tinha visto na década anterior, né? Que é o processo de crescimento acelerado e decréscimo também acelerado da população. Então, muitas vezes, um município acaba recebendo, por exemplo, uma atividade eh, relacionada à extração mineral, muitas vezes garimpo, né? Então, o município recebe uma atividade de garimpo, aí chega um volume muito grande de população durante um curto período de tempo, né? Eh, mas no período seguinte, quando não há investimento, quando não há forma de manter aquela população que chegou, né, aquela atividade acaba se exaurindo e as pessoas vão embora, né? Então a gente consegue identificar esses municípios onde esses ciclos de crescimento rápido e decrescimento rápido aconteceram, principalmente no estado do Pará, né? E também alguns municípios do estado do Amazonas. Belém já está dentro desse contexto metropolitano, né? A sede cresce pouco. Barcarena, que é um município da região metropolitana, recebe muita população, né? Recebe muita população ou tem um crescimento significativo da população no período, né? Então, acho que essa também é uma dinâmica importante aí do estado do Pará, né? No caso, do Amazonas, Manaus tem um crescimento muito acentuado, né? São um crescimento de 200 mil pessoas no período. Aí tem um processo de concentração em relação às populações do próprio estado do Amazonas, né? Então, municípios menores com população se deslocando para Manaus, né? Tenho a impressão que os dados, né? A minha aposta é que os dados vão mostrar nesse sentido, e alguns municípios com dinâmicas específicas que continuam crescendo, né? Como São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, que apresentou um crescimento aí bastante acentuado da população. Então, esse é o contexto assim das regiões mais próximas de fronteira. E o que se destaca, o que se diferencia um pouco é o caso de Santa Catarina, né? O estado de Santa Catarina que teve aí uma dinâmica
significativa de crescimento de vários municípios e são municípios que têm característica industrial, né? Então, isso pode ser que isso esteja sinalizando aí uma dinâmica econômica bastante expressiva, né, nesses municípios. É, São municípios tradicionalmente ligados à atividade industrial, né? Blumenau, Chapecó, né? Agroindustrial E originalmente, né? agroindustrial, né? E é interessante a gente pensar, né? E esse é um ponto importante que você traz, né? Essa coisa da agroindústria. E aí é importante diferenciar a agroindústria daquele processo inicial do agronegócio voltado especificamente para a produção de grãos, né? Então, quando a gente vivenciou lá nos anos 80, 90, a gente pôde acompanhar isso no campo, né? O crescimento de municípios como Lucas do Rio Verde, como Sinop, como Sorriso, a gente observava que esse crescimento era um crescimento populacional relativamente pequeno, né? Por quê? Porque a atividade da produção de grãos, ela é muito mecanizada, ela não precisa de mão de obra, né? Então, isso não atrai população. Muito concentrado esse crescimento pequeno nas áreas urbanas, né? Essa é uma característica que se mantém. Mas o que acontece ao longo dessa última década, principalmente, é a configuração da agroindústria. Então, agora, em Lucas do Rio Verde, não é só a produção da soja, você tem agora é, o consórcio com a criação de animais, né, tanto porcos, aves, né, é, e gado, né, é, e com isso, essa indústria, ela, principalmente a BRF, né, e outras indústrias que estão instaladas lá em Lucas do Rio Verde, elas produzem um produto que tem uma inserção muito significativa no mercado internacional e é uma produção que exige muita mão de obra. Ou seja, é diferente do processo anterior, quando você não precisava de mão de obra. Aqui na agroindústria, você precisa de mão de obra. E isso atrai população. E esse atrair população significa também que você vai reconfigurando a própria estrutura demográfica e a estrutura política, né? Entram em cena novos atores políticos e isso passa a ter uma nova dinâmica em termos da própria organização da cidade. Então, esses processos foram que a gente conseguiu acompanhar em alguns municípios aí do Mato Grosso. E o Mas é Nordeste? diferente, né, do caso de Santa Catarina, onde, além da agroindústria, ainda tem aí uma indústria têxtil que também é importante, né, que voltou a ter um significado aí importante ao longo dessa última década e outras atividades industriais que a gente ainda precisa conhecer melhor, né? Então, existem aí alguns trabalhos de IPEA que a gente tem acompanhado que vão um pouco nessa linha de mostrar que houve um processo de desindustrialização que foi muito significativo no Brasil, mas além da desindustrialização, uma desconcentração das atividades definidas como atividades industriais, que passaram a ser realizadas em vários municípios dentro do interior do Brasil, o que é diferente do que a gente assistia aí nas décadas anteriores. E o Nordeste, que cresceu tão pouco, que até teve perda de população, tirando talvez essa região que você falou, né, de Matopiba ali, oeste da Bahia, sul do Piauí, mas no resto a gente teve muito baixo crescimento ou até perda, né, populacional. Sim, além das áreas metropolitanas que têm aí as suas características, né, específicas, né, a gente pôde observar poucas regiões, como Petrolina e Juazeiro, por exemplo, né, que apresentaram um crescimento populacional expressivo, né. E Petrolina e Juazeiro fazem parte aí de uma dinâmica econômica também muito específica, que é uma área irrigada, né, que se utiliza aí
dos processos de irrigação construídos a partir aí da transposição, da utilização da calha do Rio São Francisco, né? Então, para a constituição aí dos grandes processos, dos grandes meios irrigantes aí que funcionam nessa região. Então, esse é um contexto bastante específico e a gente consegue identificar também no interior do Nordeste, algumas cidades que se beneficiaram muito pela implantação de universidades e de institutos federais, né? Então, esse investimento que foi realizado também já há mais de 10 anos atrás, né, acabou tendo um impacto muito significativo em termos de atração de população e de manutenção da população em alguns municípios bem específicos, né? Pau dos Ferros, por exemplo, outros municípios bem do interior mesmo do Nordeste, né? Então, o impacto da redistribuição do ensino superior foi muito significativo, né? Trouxe aí a possibilidade de dinamização da economia e isso viabilizou a manutenção das pessoas aí nesse contexto do interior do Nordeste. Então, eu diria que essas são as grandes dinâmicas em termos migratórios aí associados, né, quase sempre às atividades econômicas. Existe sempre uma proximidade muito grande ou aos investimentos públicos, né, como é o caso da educação. Só para finalizar essa questão da migração, é importante a gente lembrar que com essa tendência de diminuição populacional, isso significa também uma diminuição dos estoques potenciais de imigrantes, né? Então, se a gente tinha lá nos anos 60, nos anos 70, um estoque enorme, né, de população nessas regiões, que poderia, né, nas regiões menos desenvolvidas, né, do país, que poderiam se deslocar em busca de inserção econômica nas áreas mais desenvolvidas, né, esse estoque ele está muito reduzido. Isso faz com que também ao longo das próximas décadas a gente passe aí por uma diminuição também nos fluxos migratórios internos, né? Quer dizer, você não tem excedentes populacionais que, por oportunidade econômica, precisam ir para outros lugares, né? Exatamente, né? E aí talvez a gente precise até pensar em termos de uma maior flexibilização da migração internacional, né? Nesse contexto no qual a gente vai ter aí ao longo das próximas décadas uma diminuição significativa da população em idade ativa, né? Então, essa diminuição da população em idade ativa, ela pode ser compensada através de políticas públicas que passam, por exemplo, nesse sentido de flexibilizar uma política de migração internacional, de maneira a atrair grupos que sejam interessantes para a sociedade brasileira, e também, e talvez mais importante, né, mais significativo, passam pela necessidade de se pensar como preparar esse grupo que compõe a população em idade ativa para que ele aumente o seu nível de produtividade, né? Por quê? Porque com o envelhecimento da população, a demanda por recursos, principalmente relacionados com a previdência social, vai ser maior. E, ao mesmo tempo, você tem uma diminuição da população em idade ativa, naqueles que potencialmente deveriam trabalhar, né? Então, a produtividade desse grupo, né, da população em idade ativa, para compensar essa maior demanda, ela tem que aumentar. E como você aumenta a produtividade, né? Principalmente com investimento em educação. É algo que não acontece do dia para a noite, né? Então, talvez a principal política social que a gente precise redesenhar para as próximas décadas seja a política da educação. Pensar a educação não como um processo que tem início e que tem fim,
mas como um processo que é continuado, principalmente numa sociedade que tem um desenvolvimento tecnológico cada vez maior. Então, não dá para a pessoa aprender a usar um determinado software hoje, depois de amanhã tem outro, depois de amanhã tem outro, agora tem a inteligência artificial, né? Enfim, como a sociedade vai conviver num contexto como esse, né? Então, acho que a educação talvez seja um investimento mais importante daqui para frente. E não só das crianças, né? É, Em relação às crianças, a oportunidade está claramente dada, né? Um dos principais indicadores que estão relacionados com a melhoria da qualidade da educação é o número de crianças por sala de aula, o número de estudantes por sala de aula. Na medida em que é possível reduzir o número de estudantes por sala de aula, você tem aí uma melhoria significativa na qualidade da educação, tá? Então, na medida que a gente tem menos crianças, né, menos crianças nascendo, menos crianças entrando no sistema escolar, é o grande momento para a gente investir nessa qualidade, para a gente manter, para a gente criar salas de aulas com poucos estudantes, para a gente qualificar os nossos professores, né, para que eles possam realmente acompanhar de perto essas crianças e a gente ter um sistema que seja eficiente, né, um sistema de qualidade. Então, é um outro investimento importante que é na qualificação dos docentes, né? Também é algo para ser pensado aí com urgência para que a gente possa avançar. Mas a gente tem um passivo educacional que é muito grande, né? Se a gente pensa que hoje tem uma cobertura de 95% dos estudantes da educação básica, dos estudantes da escola secundária, essa cobertura para o conjunto do país ainda é de 50%, né? Ou seja, metade da população hoje não consegue terminar o ensino médio. Se a gente pensa em termos geracionais, né, isso era ainda pior 10, 20 anos atrás, né? Ou seja, a gente tem um passivo muito importante que a gente precisa, de alguma maneira, equacionar, né? Através da educação de jovens e adultos, abrindo aí oportunidades para que as pessoas possam entrar novamente no sistema educacional, e um sistema educacional pensado de uma outra forma, um sistema educacional como uma base da sociedade, né? Como algo que seja capaz de promover a melhoria das condições de vida do conjunto da população. Então, acho que talvez esses sejam os desafios que estejam se colocando aí para nós em termos de políticas públicas. Agora, eu ia te perguntar exatamente isso, porque é interessante que você falou de políticas públicas que ensejaram crescimento populacional. Por exemplo, a questão da irrigação em regiões do Nordeste, da transposição de São Francisco e outras políticas de irrigação que possam estar associadas de alguma maneira a isso, né? Você mencionou também qual foi a outra coisa até que você falou? As universidades e os IFES, né, que também tiveram essa capacidade de atração. E agora você começou a fazer o caminho inverso, né? Quer dizer, no que mudanças populacionais requerem certas políticas. Além da educação, você enxerga alguma outra particularmente importante do ponto de vista do impacto que essas mudanças populacionais tendem a ter, ou tendem, vamos dizer, a produzir novas necessidades em termos de políticas públicas? Com o envelhecimento da população, né, com certeza o impacto vai ser grande no sistema de saúde, principalmente no sistema público de saúde. Por quê? Os idosos, eles, de maneira geral, têm uma demanda maior pelo serviço de saúde, né? Os idosos, eles são acometidos por doenças principalmente crônico-degenerativas. Então, o custo do tratamento de uma população mais idosa, ele é mais elevado, né? Então, essa questão do sistema de saúde associado ao processo de envelhecimento, ela é muito importante, né? Ao mesmo tempo, na medida que a gente vai ter menos crianças, o cuidado com as crianças ele vai ter que também ser muito grande, porque a criança vai virar um ativo muito precioso. A gente precisa que toda criança que nasça, que ela sobreviva, que ela tenha
uma boa educação, porque é isso que vai garantir a gente lá na frente, tá? Então, a política, tanto de educação, mas também de saúde, é importante aí para pensar, né, no futuro. Né? Em termos, o envelhecimento traz outros aspectos que eu acho que são importantes, que a gente está começando a conhecer agora, é, por exemplo, que tipo de mudança uma população mais envelhecida vai trazer em termos das demandas ambientais que a gente tem, né? Então, a própria questão ambiental em si, né, dentro desse contexto novo que se configura a população, né, ela vai ganhar uma outra dimensão. A gente precisa também pensar melhor, né? Ou seja, a questão fica mais evidente do que nunca. A questão ambiental, ela não está associada ao crescimento acelerado da população, como tinha sido colocado pelo Malthus lá em 1798, como tinha sido recolocado aí pelo Paul Ehrlich em 1968, né? A questão não é essa, a questão é o padrão de consumo, né? Então, será que na medida que a gente tiver uma população mais envelhecida, o que essa mudança na estrutura etária vai significar em termos do padrão de consumo da sociedade, né? E a outra política fundamental é a política de previdência social, né? Numa população mais envelhecida, como a gente vai ser capaz de sustentar de maneira digna essa população envelhecida com o sistema de aposentadorias, por exemplo? Essa passa a ser uma questão central, já é e vai ser cada vez mais importante aí nas próximas décadas. Lembrando, né, que a gente tem, por exemplo, principalmente para os municípios de mais baixa renda, os idosos, quando recebem a sua aposentadoria ou o BPC, né, o benefício de prestação continuada, acabam se tornando ativos importantes para as famílias de baixa renda, né? Então, esse é um outro elemento também, né? Esses idosos, eles são, ao mesmo tempo, eles trazem um, um, um peso importante para o sistema de saúde, mas ao mesmo tempo eles significam um ativo importante para as famílias, né? Como as famílias vão se reorganizar nesse novo contexto, né? Essa acho que é uma outra questão fundamental. Será que a gente vai continuar essa tendência de diminuir o número de pessoas por domicílio, que a gente verificou aí ao longo desses últimos 30, 40 anos, né? Ou será que as famílias vão se reconfigurar de maneira que possam aí comportar os idosos e as crianças dentro de um tipo de arranjo familiar que vai permitir a sobrevivência de maneira mais tranquila, num contexto onde o Estado consegue prover cada vez menos, né? Então, acho que essa também é uma discussão importante. Lembrando, quando a gente olha a família hoje, a gente pensa, é a família nuclear, né, pai, mãe e filho, aquela família que sempre existiu. Não é bem assim, né? Se a gente observa o contexto histórico, né, os nossos pais, os nossos avós não eram assim, né? Tudo bem que eram contextos mais próximos do rural, mas era um contexto de convivência intergeracional muito maior do que a gente tem hoje, né? Então, acho que isso também sinaliza aí algumas questões que vão aparecer no futuro. Muito bom. Que legal, Roberto. Obrigadíssimo por essa conversa. Que panorama sensacional que você nos deu aí com relação ao censo. Quero não só te agradecer, mas eu quero te devolver a palavra para você. Se ainda faltou algum ponto que você acha importante trazer, você possa trazer agora. E também para fazer a sua amarração final, por favor. O censo, e eu gostaria de terminar com isso, né? O censo, Uhum. historicamente, ele foi sempre pensado a partir do Estado, né? Ele foi criado como uma ação do Estado desde a antiguidade, com dois objetivos principais, né? Primeiro, para que o rei, para que o governante pudesse identificar qual era a população que ele poderia utilizar no seu exército e qual era a população da qual ele podia recolher os impostos, né? Então, Estatística, aliás, vem daí a palavra, né? exatamente, vem dessa ideia, né, Do da Estado. necessidade de contar, né, dentro desse Estado, de contar quais eram esses bens, né,
que deveriam ser atribuídos aí ao rei, que deveriam de alguma maneira servir ao rei, ao Estado, né? No período mais recente, né, o censo ele é visto como um processo importante para subsidiar políticas públicas, né, sendo o Estado responsável, então, pela obtenção desses dados e pela utilização desses dados de maneira que possa construir políticas públicas que sejam mais efetivas, que respondam melhor às necessidades do conjunto da população, né? E eu queria trazer uma outra dimensão do censo, que eu acho que talvez seja fundamental para a gente pensar daqui para frente, é pensar o censo como uma fonte de dados capaz de subsidiar a luta por direitos sociais, tá? Eu acho que aí talvez seja a contribuição que a gente possa imaginar do censo daqui para frente, né? A população, os movimentos sociais, os movimentos políticos, né, se apropriarem das informações do censo, transformarem essa informação em conhecimento, de maneira que esse conhecimento possa subsidiar as lutas sociais pela garantia dos direitos, né? Então, eu acho que esse talvez seja o grande ganho e a grande diferenciação que a gente traga para o censo no Brasil, para os dados do censo, para a população brasileira daqui para frente. Transformar esses dados em algo que seja capaz também de melhorar as condições de vida da população como um todo. Você falou E essa eu acho que é última. isso, eu acho que é importante, né, demais a gente conhecer bem a população, a gente conhecer bem esses processos, né? Então, os prefeitos que hoje estão reclamando, né, deveriam ter sido os primeiros, né, a terem a preocupação com a realização do censo no seu município, né? Então, acho que esse é o ponto principal, né? Essa informação ela é fundamental. Estão reclamando porque perderam cidadãos e agora, consequentemente, podem perder recursos, né? Exatamente, né? Então, eu imagino que quando começou o censo, tinha 5.570 pessoas que deviam estar muito ligadas no censo, que eram os prefeitos Prefeitos. municipais de todo o Brasil, né? Eles deveriam estar super ligados, né? Porque no final das contas, quando você, quando existe uma contagem que não atinge todo o conjunto da população do município, isso prejudica o próprio município, né? E eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência disso, né? Você tem políticas públicas que podem ser menos eficazes, né? E o outro aspecto, talvez a gente tenha até perdido um pouco ao longo aí dessa última década, é a ideia da importância da informação, né? Da importância do conhecimento, né? E o censo traz isso para a gente. Olha, para pensar a política pública, a gente precisa ter uma informação de qualidade, uma informação precisa, né? Então, de certa forma, né, o censo, a divulgação desses dados do censo, a reflexão sobre esses dados mostram para a gente a importância do conhecimento. A gente precisa retomar essa linha da importância do conhecimento, né? Não é dizer, olha, eu nunca fui recenseado. Poxa, nesse último censo, você não se dispôs a procurar um agente para ser recenseado? Como assim? Que tipo de cidadão é você? Né? Eu acho que esse tipo de posição que a gente precisa mudar, né? A gente precisa, de certa maneira, voltar a ter o sentido de pertencimento na sociedade, né? Esse nosso senso de participação da sociedade, eu acho que é algo que precisa ser retomado, né? Aí fazendo um trocadilho entre censo demográfico e o senso de participação na Perfeito. comunidade. Muito bom. Obrigadíssimo, Roberto. Eu tinha pensado, quando você falou aí dos movimentos sociais e a reivindicação por novos direitos sociais, ou por mais direitos sociais, enfim, né, que podem vir desse conhecimento, né? Eu falei, bem, agora entendi porque o Paulo Guedes não queria fazer o censo. Né? Ele vai falar, bem, isso aqui vai dar despesa, não quero gasto público, não quero gastar dinheiro com esse pessoal aí. Essa devia ser a Exatamente, preocupação dele. Muito bom. exatamente. Além de gastar o próprio censo, né, que também ele não devia achar muito relevante. Mas enfim, de qualquer jeito, brigadíssimo pela conversa. Eu quero, enfim, além de agradecer ao Roberto e me despedir dele aqui, como eu sempre faço aqui no encerramento,
Quero agradecer a todas e a todos que acompanham o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está aí disponível para quem quiser ouvir em mais de 20 plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, cada um escolhe aquele que preferir. E quero, claro, também, como faço aqui sempre, agradecer a todas e a todos que têm contribuído aqui com o projeto do canal, num dos vários instrumentos que estão disponíveis para isso. Pode ser no YouTube lá o botãozinho do Valeu Demais, que permite uma contribuição pontual para quem quiser fazer, do valor que achar que deve, seja se tornando membro do canal, né, se inscrevendo como membro do canal, no Clube dos Canais do YouTube, que também permite aí uma contribuição, só que essa periódica, mas também do valor que a pessoa decide qual que é o correto, e de forma parecida no site do benfeitoria.com, que é um site de financiamento coletivo, né, o link benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, tudo junto, sem acento, sem cedilha, etc., que permite também que se faça essa assinatura simbólica e se faça uma contribuição periódica. E, por fim, para quem preferir esse outro caminho, fazer um Pix, né? Porque agora tudo você pode fazer por Pix. O Pix é o e-mail de contato do canal, que é contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Só repetindo, também para quem quiser escrever, contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu reitero aqui meu agradecimento ao Roberto por essa excelente conversa, me despeço de todo mundo, até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.